happy day. Ora, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um Gente que Vale a Pena. E hoje é remake. Estamos a refazer episódios perdidos. Bora lá com isso. Muito bem. Ricardo, epá, como é que tu estás, meu amigo? Estou muito bem, obrigado. Espero que tu também. Tu continuas lá por baixo, não é? Lá por baixo, por onde? Opa, tu estavas em Aveiro, não era? Não, meu, eu estava em Leiria, Mas depois não foste para Nazaré, opa. e exatamente, eu estava em Isso. Leiria e agora estou na Nazaré. Yeah. Pronto, ok. Lá por baixo eu estava a dizer Nazaré. Muito bem. E que tal estão as coisas aí pela Nazaré? Tens apanhado muitas ondas? Opa, vou-te contar que não tenho, ou melhor, tenho apanhado de vista, mas não tenho apanhado de senti-las, estás a ver, de surfá-las, estás a ver, mas Mas tu surfas? não. Ok. Desde que vim para aqui morar, que ando naquela de quero começar a surfar e ainda não aconteceu. Mas vai Bora, acontecer. bora. Arranjar uma prancha e siga. Aliás, hoje em dia inscreves-te aí numa. Inscreves-te não, hoje em dia já há grupos de. Como há aqueles grupos de paddle, também há esses grupos de surf. E pá, Ainda inseres-te não. aí num grupo ou, Eu ou falas com alguém que já ande. pá, vou ser mesmo tipo, pá, fogo. Ouve, eu tenho escolas de surf, tipo, do outro lado da estrada, estás a ver, quase, estás a ver? Então pá, é o que é. Bem, Está mas tudo olha, bem. se ainda não foste é porque não queres assim tanto. Por isso está tudo bem. Exato, é porque não é uma prioridade ainda, tenho tido outras Ora, aí prioridades está. e está tudo Quem quer bem. arranja meios, quem não quer arranja Yeah, desculpas. yeah. Portanto, não queres e pronto. Opa, e tu ainda estás em Viana de Castelo? Olha, nascido, vivido e por aqui estou. Ainda em Viana do Castelo, é verdade. É Tão bom. verdade. Olha, tu estás em dívida para comigo e eu para contigo. De visitas, não é? Ora, aí está, de visitas. Ao É verdade. tempo que andamos a falar de combinar isto, aquilo e nada. Pá, posso dizer que provavelmente, muito certamente, e estamos aqui já nesta conversa, não abri a cena nem nada, mas está tudo bem, já vou abrir o episódio. Posso dizer, pá, não vou a Viana, mas vou a Barcelos, porque que não fica assim tão longe, né? Não, não. Provavelmente no final deste mês, que é lá as festas de Barcelos e tal. Ah, pronto, olha, isso para mim é fácil a ir. Para mais sendo as festas, juntamos o útil ao Provavelmente, agradável. já. Portanto, olha, vou abrir já aqui o Bora, mote. bora, abre aí, manda. Gente que vale a pena. Sim! É um podcast onde eu convido pessoas, as quais vou convidando ao longo da vida, para uma conversa super descontraída. E que por alguma razão, intuição, whatever, sinto que valem a pena e convido para uma conversa super descontraída que eu gosto de pensar que está a acontecer à beira-mar, numa esplanada qualquer, a beber aquilo que vai-nos apetecer. Portanto, basicamente é isto, gente que vale a pena. Hoje, com o Sr. Ricardo Soares. Uau, e agora vinham aqui. Epá, qualquer dia aparecem jingles e o caralho. Quando isto for um Faltam umas podcast palminhas aí, profissional. umas palminhas. É isso. Estás a ver? Quando isto for um podcast profissional, tipo, eu digo esta cena com um jingle qualquer, com aquela coisa. Pum, 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 e depois dizer hoje com o Ricardo Soares. E aparece aqueles. Ei! Cenas assim. Amiga, já é uma honra me veres como uma pessoa que vale a pena conhecer pela segunda vez, porque já é a segunda vez que eu entro aqui Já nesta vemos, é o tua remake. tertúlia de lives, portanto é um prazer estar aqui e estou muito grato. Top. Mano, como é que isto começa? Opa, Comigo a dizer, na minha perspectiva, quem és tu? na, Epá, na tua perspectiva, ok, na minha mais fácil para perspectiva. mim. Na minha calma, mas já te vou mandar a bola, já te passo a bola. Eu logo vi. Epá, e é muito interessante, nós conhecemos, pá, em 2022, pá, vai fazer 3 anos, aqui nestas leads instagramianas, das redes sociais, e foi uma cena fixe, pá, epá, estas maravilhas das redes sociais, ainda por cima ali, pós-Covid e cenas, e depois estávamos fechados e tal. E foi uma coisa muito gira, porque tu estavas, na altura, estavas a bombar imenso com conteúdo de inteligência emocional, com conteúdo de desenvolvimento pessoal e tal. Sim, E depois nós fomos, tá, aquele criar contacto, ir conversa para aqui, conversa para lá, começamos a perceber, peraí, mas nós temos um porradão de coisas em comum, pá, e de cenas aqui similares. Ou seja, estamos há 3 anos com esta treta a falhar com as visitas, meu porra. 3 anos é é verdade, tempo é demais. verdade, é verdade. 3 anos é tempo demais.
E, epá, e basicamente é isto. Depois fomos partilhando umas lives, eu contigo, tu comigo, nós com um com o outro. E, epá, e o que é certo é que tens um gajo super boa onda, meu. Tens alguém que, pá, com um conhecimento fixe, com uma atitude fixe, com uma mentalidade brutal. Epá, és um gajo muito, 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 pá, que é muito bom de estar com, que é muito bom de conviver, é muito fácil de conviver. Ao mesmo tempo, és um gajo às direitas, estás a ver? E daquilo que nós fomos cruzando, daquilo que nós fomos partilhando, és um gajo às direitas com uma perspectiva muito interessante da vida e de como vivê-la. Epá, e é muito grato, lá está. Gratidão aqui às redes sociais e às leads instagramianas para nós nos podermos conhecer. Pá, Ricardo, eu vou-te mandar a bola, meu. Vou-te mandar a bola e vou-te dizer já isso, meu. Mano, quem és tu, pá? A grande pergunta, que tem muito de simples, mas não tem nada de fácil de responder, não é verdade? Yeah. Porque é aquele tipo de pergunta que quando perguntamos a alguém quem és tu, essa pessoa fica muito reticente e parece que tem dificuldade em dizer quem é a pessoa com quem ela Responde. convive há uma porrada de Yeah, anos, não é? A verdade é essa. e normalmente responde a tudo, menos à Menos à pergunta. pergunta. Menos à pergunta. Eu vou-te tentar responder à pergunta. Olha, Tito, desde já muito obrigado pelas tuas palavras, muito obrigado de coração mesmo. Eu acredito que aquilo que nós somos tem a ver com nossas crenças, com os nossos valores, com a nossa missão, com o nosso propósito. Portanto, eu vou-te responder tendo em conta isto. E eu sou uma pessoa muito íntegra, sou uma pessoa leal, sou uma pessoa honesta, sou uma pessoa que, acima de tudo, procura usar aquilo que sabe, aquilo que aprendeu ao longo da vida, aquilo para o qual eu acredito que tem algum jeito para promover o desenvolvimento físico, o desenvolvimento mental das pessoas, poder inspirá-las a serem melhores e com isso fazer a diferença nas suas vidas. Portanto, para mim, valores como lealdade, integridade, crescimento também, liberdade também são valores extremamente importantes para mim. Vivo segundo eles, decido sempre segundo eles e tento pautar e faço por pautar a minha vida tendo em conta estes valores. E acredito que é isso que faz do Ricardo aquilo que ele é. Não sei se responder à pergunta, espero que sim. Pá, se é o que tu sentes, imagina, respondeste. Pá, muito bom, mano. Vocês têm um conjunto de valores, por acaso tens um código de valores muito, muito interessante. Olha, vou começar a fazer-te uma questão, porque por acaso estavas a falar e estava aqui a pensar, imagina, este é o episódio 70 e tal, já não sei de cor. 70 e tal. Boa, Yeah, parabéns. 70 e Parabéns. tal. Obrigado. Epá, e já tive aqui duas pessoas de Viena do Castelo e duas mulheres. Ok, além de mim, duas mulheres. Exatamente. Ok, diz o nome, pode ser que conheça. Viana não é tão grande assim. Pá, não, olha, eu tive aqui a Patrícia, Patrícia. que é uma empreendedora do lixo ao luxo, e tive aqui a Renata Guisantes. Renata Gui eu conheço. Aqui, sim. Epá, e por acaso estava aqui, agora, quando falei de Viena do Castelo, estava-me a vir aqui à mente uma cena para te perguntar, que é, pá, Viena do Castelo, eu conheço Viena do Castelo pela cena já Por falei que as favor, duas. não fales das bolas de Berlim. Não vais dizer bolas de Berlim, pois não? Epá, mas espera aí, não ia falar das bolas de Berlim, mas agora fiquei curioso o que é que tem a ver, o que é que tem as bolas de Berlim em Viena do Castelo, meu. Berlim fica em Viena do Castelo, Tipo, afinal já não é. quando eu falo a alguém que sou de Viana do Castelo, é inacreditável que a primeira coisa que dizem, as bolas de Berlim do Zé Natário, porque o Zé Natário é um café-restaurante que nós temos aqui, muito conhecido pelas bolas de Berlim. Então, é incrível a forma, ou a quantidade de pessoas que me falam nas bolas de Berlim quando eu digo que sou de Viana. Quando Viana tem tanta coisa linda e maravilhosa. E vão-me falar numa cena cheia de açúcar, cheia de creme e com 50 vezes mais calorias do que devia E tu, ter. não comes as bolas de Berlim do Zé Natário? Pá, não sou fã, como já deu a perceber, não sou fã, comi duas ou três ao longo da minha vida porque levei lá duas outras pessoas que insistiram muito em ir lá. A minha namorada, que deve estar aqui a ver esta live, já me pediu um par de vezes para lá ir e arranjo sempre uma desculpa para não ir. Muito bom. Opa, por acaso não sabia, pá, mas quando for aí a ver o Castelo tem que ir às bolas de Vai Berlim. sozinho! Ah, bem.
vais tu, caroço. Vais tu e eu fico aqui. Não, Muito pá, bom. eu posso Mas ir e olha, tu tu bebes querias no falar o chão. que de Viana? Diz-me lá, Não, fala-me sobre Viana então. Viena tem aquela cena das mordomas, né? Das cenas Ah, ok. das meninas, né? Esse sim. E uma coisa que é interessante é que, epá, por exemplo, sempre que eu penso em Viena, penso nisso e depois penso em mulheres, no mulherão de Viena, estás a ver? Epá, como é que é ser um homem em Viena, meu? Como é que é ser um homem em Viana? Boa pergunta. Olha, sabes que há uns anos atrás, quando eu era adolescente, 17, 18 anos, eu não gostava de Viana. Não Ok. gostava, porque eu era um adolescente, o que é que um adolescente quer? Quer movida, quer noite, e Viana não tem nada disso. Não tem movida, não tem noite, não tem muitas oportunidades, não tem muitos eventos, então eu não gostava de Viana, eu queria me ir embora de Viana. Entretanto, uma pessoa cresce, com o crescimento uma pessoa muda, fica mais madura, muda as suas prioridades e hoje em dia eu sou um homem que adora Viana, efetivamente. Eu digo que Viana não tem muito de nada, mas tem um pouco de tudo. Então Viana tem o rio, tem o mar, Não tem o tem, monte. não tem muito de nada, mas pouco de tudo. Ok. Uau. Uhum. Hum? E é mesmo isso, ou seja, tem rio, tem mar, tem montanha, tem um shopping, tem um centro histórico, tem oportunidades para tu praticares qualquer tipo de desporto, É. desde desportos coletivos, individuais, aquáticos, ou seja, não tem muito de nada, mas tem um pouco de tudo. E acima de tudo é uma cidade que permite muita. Tu em pouco tempo estás em qualquer sítio, eu valorizo muito isso. Portanto, sou alguém que gosto muito de viver em Viana, sim, valorizo muito a minha cidade. E nós temos aqui uma frase muito típica de Viana, que não sei se conheces, que quem gosta volta, quem ama fica. Hum. Ok. Aprende esta. Quem gosta, volta. Quem ama, fica. Gosto, sim, senhora. Sim, senhora, não, sim, senhor. Gosto. É a frase Pá, mas, slogan de Viana do Castelo. pá, por acaso tenho algumas memórias de Viana do Castelo. Uma das memórias que eu tenho de Viana do Castelo foi quando fui lá ao. Como é que se chama? Não é, aquilo é um convento, não é uma igreja, é o quê? Santa Luzia. Santa Luzia. E é o quê? Chama-se Santa Luzia? Chama-se Basílica de Ok, Santa Luzia, sim. basílica. É uma basílica. Basicamente, é uma igreja, basicamente. Não sei se já foste a Paris, se conhece o Sacré-Cœur. Não. Não, pronto, é algo idêntico ao que tem em Paris. Já viste Viana? Idêntico a Paris. Mas tem uma ponta Eiffel, portanto está-se bem. Quem a construiu? Quem foi? Quem foi? O Adivinha? Mister Eiffel lá da Torre de Paris, da Torre Foi Eiffel. mesmo que construiu, Pois Gustavo é, Eiffel, a Torre pois é, Eiffel. Mister Portanto, já viste. Eiffel. Se Viana do Castelo Epá, é a não, Paris de Portugal. estás a ver, um gajo até está aqui alguma cultura de Viana, e só lá fui para aí 3 ou 4 vezes, não é? Boa, boa. Olha, eu ainda não fui nenhuma a Nazaré. Estou em dívida, estou mesmo em dívida. Pronto. Epá, e uma cena que eu achei mesmo maravilhosa de Viana foi a história do nome de Viana do Castelo. Ora bem, eu aí acho que até sabes mais do que eu. O Viana sei que tem a ver com uma rapariga que se chamava Ana. Já. E que morava no castelo. Não tenho a certeza, talvez. Mas eu penso que os habitantes aqui da região, Yeah. quando queriam saber da Ana, quando a queriam procurar, perguntavam Viana, 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 do género vista Ana. Então diziam Viana, Viana, algo assim, algo assim. Yeah. Mas eu não sou a melhor pessoa Epá, o que para eu falar da li, história. o que eu li lá nessa cena, acho que e estava nessa basílica, estava lá a história do Viana do Castelo. E o que eu li era isso, que era um gajo lá de cima de Espanha, lá da Galícia, que vinha até Portugal para vir buscar, tipo, pá, tipo, trocas de cenas e negócios e cenas e o caneco e um par de botas. Epá, e a Ana do Castelo era uma miúda muito gira, estás a ver? Hum, E ele ficava todo entusiasmado. E quando chegava lá acima à Espanha, dizia: Uou, pessoal, desta vez eu vi a Ana no Castelo. Eu vi a Ana do Castelo, vi a Ana do Castelo. E tipo, e pronto, e a terra então ficou pronto, então conhecida eu como. acredito mais na tua história que na minha. Pá, e foi aquilo que eu li. Foi aquilo que eu li. Então é porque é verdade, é porque é verdade. Isto é um bocado vergonhoso. Só eu que sou de Viana e tu que me contas a história correta. Opa, não, pá, eu achei aquilo. Eu lembro que li aquela história e parti-me a rir, meu, do género. Meu, isto é mesmo bonito. Eu sabia que o Viana tinha a ver com uma mulher chamada Ana e o Viana de ver a Ana. Isso Yeah, yeah, yeah. sabia, sabia. Pô, O Castelo não tenho a certeza de onde vem. espetacular.
espetacular. Pá, e na altura estava lá. Pá, muito bom. Ora bem, mano, tu vens Bota, do fitness, meu. E, venho do aí, fitness. e É ainda verdade. estás, e ainda Eu estás no venho, estou. fitness. E ainda Estou. estás no fitness. Isto é verdade. Epá, tipo, conta-me lá isso. Onde é que entra o desporto na tua vida? Tipo, como é que tu fazes isso? Como é que tu entraste aqui na área do fitness? Ora bem, ora bem, ora bem, ora bem. Deixa-me rebobinar. Olha, eu era um adolescente, assim um bocado tímido, complexado, com muitas inseguranças. Então houve um momento da minha vida, com 17 anos, que eu decidi ir para o ginásio. Então eu lembro na altura de entrar no ginásio, era aqueles antigos ginásios de ferro, Aham, sabes? Era ok. só pessoal aí bombado, e eu magrinho na altura, magrinho, a entrar, a descer as escadinhas, a olhar para aquele pessoal, e eu, meu Deus. E eu comecei a treinar no meio naqueles bisontes todos. Na verdade, aquilo nem tinha um monitor, ou seja, quem me ajudava eram as próprias pessoas que lá estavam, os próprios alunos. Essas pessoas que lá estavam é que me ajudavam. Então eu comecei a treinar com 17 anos e com o tempo isso contribuiu muito para eu aumentar a minha autoestima, me sentir cada vez melhor e cada vez mais à vontade e para ultrapassar certas inseguranças que eu tinha. Portanto, eu olho para o exercício físico como algo que contribuiu e ainda contribui imenso para construir um Ricardo cada vez melhor. Portanto, eu olho para o exercício físico com uma recompensa quase inabalável. Portanto, sabes aquela coisa das pessoas terem de ter disciplina para ir treinar? Eu é ao contrário, eu tenho que ter disciplina para não ir treinar. Uau. Entende? Porque eu vejo no exercício algo que contribuiu imenso para melhorar a minha vida. Em tudo, absolutamente tudo. Eu quando estou mal eu vou treinar. O treino é o meu refúgio. Enquanto que uns vão comer, beber, fumar, ver Netflix, jogar videojogos, redes sociais, eu vou treinar, é o meu refúgio. E, portanto, na minha vida, pessoas entram, pessoas saem, faço coisas e depois deixo de as fazer, mas o treino está sempre. Hum. O treino está sempre, é como se fosse o meu melhor amigo. Portanto, isto começou, lá está, com 17 anos, tirei naturalmente o curso de desporto e pronto, e tem sido desde os 17 até aos meus 39 que vou fazer agora. O desporto esteve sempre na minha vida, muito ligado ao Tens ginásio, sem quê? dúvida nenhuma. 85? Sei, Ai, és de 86. És do melhor ano, caroço. também és? Sou. Tu fazes em que Estamos na mês? mesma idade. Fazes em que mês? Faço em novembro. Somos da mesma idade. Calma, Olha, fazes em que dia? és de novembro. Estás a Não, brincar. não, Ah, sou de dezembro. Mas fazes em que 8. dia? Novembro. Dia 8. Ok, ok. Então eu faço no dia 2 de dezembro. Que E vais cena, meu. fazer 39 também. Vou fazer 39 também. Então tu és mais velho que Espetacular. eu, Já tipo, viste, nem um temos mês. algo mais em comum. Um mês de diferença. Nem chega a isso. Deixas dia 8, deixas dia 2. Pô, Inacreditável. Inacreditável. que Fantástico. cena do caroço. Muito fixe. Top, 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 top. E pronto, é isto. E a nível de desporto, pratiquei futebol, pratiquei e ainda pratiquei, ainda pratico. Ou seja, basicamente as duas modalidades da minha vida foram futebol e dança. Não sei como tem nada a ver. Ah, Futebol depende, e pá. dança. Às vezes há jogadores que dão bailinhos do caraças aos outros. Mas é, dança é algo que entrou na minha vida, tinha eu 20 ou 21 anos e ainda hoje a pratico de uma maneira social, digamos assim, e sempre foi social, mas foram aquelas duas modalidades que mais estiveram vincadas na minha vida. É claro que depois ia praticando outras modalidades de uma forma de lazer, de Lúdica. entretenimento, mas de uma forma consistente durante um certo período de tempo. Futebol, que agora já não jogo mais, dado as minhas artroses, basicamente. Mas dança sim, dança ainda mandei uns bons passitos de salsa, de kizomba e de bachata. Oh, meu. É verdade. Pá, neste momento estou a imaginar a, a dar os teus passos de dança, tipo qual expert na dança. Pá, muito fixe. Olha que desenrasco-me. Pá, eu acredito. Pá, tipo, o que, o que é que para ti, ou melhor, imagina, o que é que significa a dança para ti?
Olha, lembras-te de dito há bocadinho que sempre usei o desporto, o treino como refúgio. Basicamente eu usei duas coisas como refúgio. O treino e a dança. Ok. Então a dança sempre foi uma forma de eu, não digo esquecer os problemas, mas de eu me refugiar um pouco olha, dos problemas, dos momentos mais desafiantes da vida. E porque sempre que danço, eu consigo aliviar-me de todas as dificuldades, todos os desafios, de todos os momentos difíceis que eu estou a ver naquele momento. Pena. Então a dança é terapia, é isso. Se me pedisse para descrever a dança numa palavra, eu diria terapia, porque sempre foi uma terapia para mim. Eu consigo dançar, esquecer todos os problemas, e é algo que é curioso que há muitos anos atrás, de miúdo, eu desdenhava a dança. Hum. Eu dizia que um professor que me colocasse a dançar, para mim era um professor cortado, completamente. Eu queria jogar a bola, e jogar voleibol e desportos com É. bolas, mas dançar eu jamais. E mais ainda, para mim, homem que dançasse era maricas. Homem que dançasse era maricas. Estou à vontade para dizer isto porque eu danço. Yeah. Mas eu tinha esta mentalidade. E com o tempo, a dança acabou por entrar na minha vida. Pronto, tem uma história inerente, sim. E acabei por, repara, aprender uma coisa com esta minha crença que eu tinha, que é nunca digas desta água não beberei. Nunca digas desta água não Pá, beberei. É uma isso. coisa muito gira, eu também tive essa fase, por acaso já não, mas olha, estava aqui naquela de se calhar tenho que voltar a fazer umas aulinhas. Que eu também Mas tive já essa dançaste. fase. Mas já Já, dançaste. também tive essa fase do kizomba, da bachata e da salsa, já, também tive Muito isso. bom. Né? Temos muita coisa em Ali, comum, rapaz. Eu não. Eu... é, opa, imagina, houve uma altura da minha vida que, como trabalhava lá na Les Mills e era trainer de body jam, Ok. pá, tudo o que era dança eu fazia, tipo, para brincar e para meter no meu corpo, tipo, pá, eu fazia aulas de hip hop, fazia aulas de jazz, fazia aulas de. Pá, Ah, e, tu yeah, tens então muito também. andamento. Tu tens uma anca muito soltinha. Ui, Pá, isto foi nos meus 20, pá, agora nos meus 40, é isso. É como andar de bicicleta. é verdade, é Está um bocadinho verdade. enferrujado, tens um bocadinho de óleo, mexe para um lado, mexe para o outro, a coisa Antes volta a metes fluir. WD-40 e a cena vai. WD-40, mesmo. WD-40, mesmo pai dado. Exatamente. Há muito isto. Meu, como é que foi? Imagina, eu estou a imaginar aquele momento, ok, então tu tens essa cena, tipo, dançar é para maricas, ou o professor que me mete a dançar é que não sei quê, é Corta. coitado, corta. Pá, então diz-me uma cena, tipo, como é que foi a primeira vez, meu, em que tu entras dentro de um. Normalmente isso é dentro de cafés, ou de bares, ou de caraças, ou de estúdios. Tu entras dentro da cena onde vai decorrer a aula. Tipo, como é aquele momento, tipo, aquele momento antes de entrar na porta, estás a ver? O primeiro. Olha, então, o primeiro momento foi, efetivamente, quando eu fui a uma aula. Foi aí que tudo começou. Yeah. E basicamente eu fui a uma aula, porquê? Porque eu tinha dois amigos que eram um casal de irmãos. Portanto, Hum, dois amigos que eram irmãos, rapaz e rapariga. E éramos os melhores amigos. E eles dançavam os dois, e na altura dançavam dança de ok. salão. E sendo nossos melhores amigos, houve um dia que me convidaram a ir fazer uma aula. Yeah. À qual eu digo, à rapariga, chamada Andreia, Andreia, mas tu és maluca? E eu a dançar, eu quero jogar futebol. Eu não tenho jeito nenhum para isso. Eu não nasci para dançar. Eu sou um autêntico bacalhau. Não, isso não dá para mim. E ela disse uma coisa muito sensata que foi, olha, Ricardo, vais, experimentas. Se não gostares, não vais mais. Eu, Simples. ok, é sensato. Se não gostar, sento-me lá e aguardo pelo final da aula. Assim foi. Lá fui eu, entrei na sala e começa ali um tchá-tchá-tchá. E eu, Hum, pá, modo bacalhau, mas até tinha alguma destreza, não é? Estava na área do desporto. Tchá, 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 dois, três, tchá, 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 dois, três, tchá, 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 dois, três. Opa, as coisas até me iam saindo e na verdade é que não correu muito mal. Na segunda aula, a tal rapariga perguntou-me assim: Ó Ricardo, primeiro perguntou se eu gostei, gostei. Isto no final da primeira aula, desculpa. Gostei, sim. Olha, queres vir a uma segunda aula? Uma segunda aula? Ui, eu aí já vejo muito compromisso. Mas lá fui, mas lá fui. Fiz a segunda aula, correu bem. Final da segunda aula, veio aqui o pedido que mudou a minha vida. Quase um pedido de casamento, mas relacionado com a dança. sim. E perguntou-me, Ricardo, tu queres fazer par comigo aqui na dança? E eu, ui, Andréia, mas tu tens 8 anos de dança. Danças muito bem.
eu, pé chumbo, eu um autêntico bacalhau. E tu queres dançar comigo? E ela, muito assertivamente, respondeu-me: olha, é assim, tu tens jeito para apanhar os passos, já dou a perceber. Eu tenho paciência. Vamos experimentar. E com essa sensatez toda, ela levou-me a aceitar. E assim começou o Ricardo Soares na dança de salão. Então tive 1 ano e meio, passado 1 ano e meio, o meu pai, a Andreia, teve de ir para a Califórnia trabalhar, deixei a dança de salão, mas ao longo deste processo eu fui-me apaixonando por um outro estilo de dança, a salsa. Em alguns eventos da dança que iam havendo, no Dia Mundial da Dança, por exemplo, em que nós fazíamos algumas exibições de dança de salão, eu via o pessoal a dançar salsa. E eu perguntava: oh, pessoal, que dança é aquela? E eles: é salsa. Mas aquilo não é para nós dançámos salão, aquilo não é para nós. E eu: Essa fogo, é parte para eu nós, perdi. caraças. Aquilo é que é fixe, olha quantas voltas, olha que espetáculo. Fogo, nós dançámos 10 danças, porque as danças de salão são 10 danças. É. Dançámos 10 danças e não dançámos aquela que é tão fixe. E foi assim um primeiro amor, estás a ver, assim uma paixoneta pela salsa, e assim ficou. E pronto, mais tarde deixei o salão e entretanto, depois também houve aqui uma pequena história inerente que me fez então entrar para a salsa, e a salsa sim é a minha maior paixão dentro daquilo que é a dança. Se tu me deres uma música para dançar, uma única, adivinha só o que eu Salsa. escolho. Uma salsita e com muito sabor. Tão bom, meu. Olha que fixe. Epá, que top. Então, tu vais ali no fitness, metes-te ali na dança. Pá, tu tens o teu próprio estúdio, não é? É verdade. Que, ora aí está. Ricardo, lá está. Fitness Studio, Ricardo Soares, Fitness Studio. Epá, o que é que faz com que o Mister Ricardo, porque tu trabalhavas, tens o teu estúdio há quanto tempo? Então, quando nós conversámos já tinhas o teu estúdio? Sim, ora bem, eu tinha o estúdio começou, não com este nome, não com este nome, eu se cá há 6 anos. Não é? Salvo erro, há 6 anos, num espaço pequenininho, de 30 metros quadrados, e estive aí cerca de 6 anos, e entretanto, no ano passado, em julho do ano passado, portanto julho de 2024, mudei para um espaço muito maior, e hoje em dia tenho alguns colaboradores que me ajudam, e, e pronto, portanto 6 anos, sensivelmente, é o tempo que tem. Uau. Mano, e o que é que faz com que tu empreendas? O que é que te fez, tipo, ok, passar de estás a trabalhar nisso para, ok, vou abrir mas é o meu negócio? Ok, é uma resposta para mim fácil de dar. Tem a ver com valores. Tem a ver com um dos meus principais valores, que é a liberdade. Liberdade de tempo, liberdade de espaço e liberdade financeira. E a única forma de eu conseguir isso seria e é empreendendo. A única forma. Portanto, eu nunca vou ter esta liberdade na sua íntegra trabalhando para outrem. Portanto, não julgo quem faça, atenção, não tem a ver com isso, tem a ver com valores, tem a ver com aquilo que é prioritário para mim, para a minha vida, tem a ver com a minha visão de futuro, e a única forma de o conseguir será empreendendo, obter esta liberdade de tempo, liberdade de espaço e liberdade financeira. Pá, tão fixe. Quais é que são os desafios que tens visto? Tens sentido, não? Os desafios, a que nível? No empreendedorismo ou dentro tanto na área do fitness, as pessoas que me chegam? Olha, muito boa questão. Qual é a diferença de empreendedorismo ou das pessoas que chegam na área do fitness? Sendo que o teu empreendedorismo é no fitness. Eu acredito que eu empreendo usando aquilo que eu sou bom a fazer, usando aquilo que eu tenho predisposição para, usando aquilo em relação ao qual eu há muitos anos que estudo. Eu não sou uma pessoa que saiba um pouco de tudo, eu não sou aquela boa pessoa para ir ao Joker na televisão, não sou. Não, não, pera. Agora sabes o que é que está na minha mente? Tu és tipo Viana, estás a ver? Tipo, não é. Como é que é? Não tem um pouco de tudo, não é muito. Como é que é? Ok, mas é? Não, mas na verdade não é como Viana. Viana tem um pouco de tudo, eu não tenho um pouco de tudo. Ok, ok. É ao contrário. Eu ao contrário. Portanto, eu não me foco num pouco de tudo, eu foco-me em muito de pouco. Muito de pouco. Então eu acredito que sou bom, acredito que sim, porque é aí que eu coloco o meu tempo e a minha energia, naquilo que é o fitness, naquilo que é a parte física e acima de tudo nos últimos anos, e isto não é novidade para ti, na questão mental e na questão emocional. Eu acredito que é isso que me diferencia naquilo que é o ser PT, sendo sempre se viu o PT como profissional do exercício, e é,
mas eu acredito cada vez mais que o PT não é só o profissional do exercício, tem de ser também um profissional da mente e o profissional da questão emocional, porque na maior parte das vezes, para não dizer sempre, o peso não é físico, o peso é mental e emocional. Portanto, as duas estão interligadas e, aliás, o físico é consequência do mental e do emocional, e acredito que é isso que, em grande parte, me diferencia. Mas, respondendo à tua pergunta, eu empreendo usando aquilo que eu sou bom. Basicamente é isso. Em que é que tu és Ou bom? pelo menos eu acredito que sou bom. Em que é que tu acreditas que és bom? Olha, acredito que sou bom na parte física, relacionado na parte física, aos 17 anos, foi aos 17 anos que eu entrei no ginásio, portanto vão fazer, sei lá, quase 20, agora 20, 17, 27, 37, há mais de 20 e tal anos que eu estou dentro de um ginásio. Tu estás como eu, mano. Que tipo, está a fazer quase 20. Não, espera aí, há 20 e. Eu acho que tenho que fazer contas, mas Fogo. sim, entrei com 17, tenho 39, há mais de 20 anos que eu entrei no ginásio e nunca saí, a não ser por muito curtos períodos de tempo. Portanto, eu acredito que é uma área que eu domino, essa parte física, Yeah. e nos últimos anos, sim, foquei-me e foco muito na área comportamental. E eu acredito que sou bom aí, na questão comportamental, em como funciona o nosso cérebro. Acredito que sou bom também na parte relacional, na parte de criar empatia, na parte de comunicar. Tudo isto são habilidades que não nasceram comigo, muito pelo contrário, eu era uma pessoa muito envergonhada, com muita dificuldade em comunicar, muita mesmo. Eu lembro-me de miúdo, eu queria falar para uma rapariga e não conseguia, ficava vermelho e gaguejava por todos os lados. Eu tinha muita dificuldade nos tempos de escola em falar para a turma, em apresentar um trabalho, mas comunicar é uma habilidade, como qualquer outra coisa, e uma habilidade é como um músculo, treina-se, e quanto mais treinar, mais forte fica o músculo. E ao longo do tempo fui treinando essa habilidade, tal como outras, mas acredito que hoje em dia a habilidade de comunicar é uma ferramenta fundamental para qualquer pessoa ter sucesso na vida. Se uma pessoa pensar numa pessoa que tenha sucesso, essa pessoa será certamente uma excelente comunicadora. Portanto, eu acredito que tem algumas valências que fui desenvolvendo ao longo do tempo, colocando aí o meu tempo, a minha atenção, para me tornar cada vez mais um melhor profissional, em primeiro lugar uma melhor pessoa, depois um melhor profissional e, acima de tudo, poder servir as pessoas com aquilo que eu sei, com aquilo que eu sou bom e com aquilo que eu gosto de fazer. Brutal. Pá, muito bom. Pá, e tu já fizeste essa ponte e vou aproveitar a ponte que tu Bora, fizeste, Ricardo. Que bem. Pá, manda ponte. tu mandas-te aí de há uns anos para cá também para a área comportamental, para a área mental, Sim, 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 sem dúvida, sem com o dúvida. desenvolvimento Foco muito humano. na área comportamental, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Em que momento é que tu sentiste essa. É que tu sentiste essa necessidade, ou não sendo necessidade, em que tu sentiste esse ímpeto para começar a desbravar esse caminho? Olha, tudo começou há, sei lá, 4, 5, 6 anos atrás, quando eu fui a um evento de desenvolvimento pessoal. Sem saber muito bem o que era um evento de PNL, Programação Hum, Neurolinguística, com alguém que tu conheces, o Luís Fernando. Conheces, ok. certo? Sim, sim, Na sim. altura, na altura da Sim. Alqueno. E tudo começou aí. Eu tinha umas luzes, o que era PNL, luzes apenas, e fui a um evento. E esse evento foi um autêntico clique. Portanto, eu achei que iam ser meia dúzia de gatos pingados, pensei eu. Simplesmente foi um evento que me apareceu no Facebook, uma manhã no Porto, e eu pensei, olha, e gratuito, gratuito. E eu pensei, olha, vou a este evento, é gratuito, na boa, fixe, vou, almoço, depois vou treinar a um ginásio e à noite vou dançar. A dança sempre faz parte da minha Eu vida. estou a curtir, tipo, do género. Ok, esse evento foi o quê? Foi no Foi no Porto? Eu estou Porto, a foi no Porto. imaginar, estou a ser do género. Opa, ok, então, espera aí, espera aí, como é que eu vou criar aqui a minha agenda para ir ao Porto durante um dia e tal, e não Tem que sei o valer a quê. pena, não é? Tem que Não. encaixar tudo. Bom Porto, não é? Tinha que encaixar tudo. E estava tudo encaixadinho. E lá fui ao evento sem grande expectativa, na Yeah. verdade, sem grande expectativa, mas eu entro na sala e era um anfiteatro cheio de pessoas, tipo, não sei, 300, 400, que é pá, muita gente mesmo. Logo aí foi um boa. Lá me sentei, sabes, naquele modo de, Aham, o que é que eu estou aqui a né? fazer? Estava sozinho, o que é que eu vim aqui fazer? E entrou o Luís. E eu, ui, caraças. Tá bom. Yeah. Eu, ui, caraças. Ele, pessoal, tal. Bem, olha, ele começa a falar e tal, não sei o quê, eu começo a ficar cada vez mais atento, começo a passar daqui para aqui, e a verdade é que quando é por ela, estou a soltar uma lágrima. Eu, caraças. Ui. E a verdade é que eu saí dali muito impactado.
muito Yeah. impactado mesmo. E entretanto Tu acabei ainda te por lembras, fazer. ainda te lembras o que é que mais te impactou? Qual foi aquele clique? ah, Aquilo que mais me impactou foi ele em palco, ele em palco conseguir chegar a 200, 300, 400 pessoas e a forma como ele impactou essas pessoas. Então, a certa altura, eu quis também fazer aquilo que ele fez comigo, impactar pessoas. Ok. Impactar pessoas. Então eu saí de lá a dizer, eu quero fazer o que ele faz, impactar pessoas como me impactou a mim. Uhum. E a verdade é que acabei por fazer um fim de semana, na altura foi o Master Your Life, Yeah. só uma Yeah. coisa, pronto, Yeah, foi yeah. naquele fim de semana. Yeah. E, e aí foi um ponto de inflexão autêntico, foi uma virada de página, foi uma nova descoberta na minha vida. E foi aí que entrou o desenvolvimento pessoal, e dentro daquilo que é o desenvolvimento pessoal, porque tem várias áreas, não é? Foquei muito na área comportamental, porque percebi que efetivamente era não só uma área que eu gostava, mas uma área que iria ser muito útil, como é, para o meu ofício, para a minha profissão. E foi assim que surgiu este foco meu, este maior interesse meu na área comportamental. Bom, que fixe. Que não é o Ok. único, que não é o único. Portanto, também gosto da área dos relacionamentos, gosto muito da área das finanças. Portanto, o desenvolvimento pessoal tem aqui, é uma árvore com muitos Yeah. ramos, mas a área comportamental é aquela que eu estudo sempre. E depois um pouco de finanças, um pouco sobre relacionamentos, e um pouco sobre espiritualidade. Um pouco Hum. como tu, acredito Sim, eu. sim, Eu penso também, sim. não é? Sim. Até porque, como é desenvolvimento, pá, sabes que eu gosto, eu pessoalmente gosto mais de utilizar o termo desenvolvimento humano. Posso explicar porquê? Muito simples. Sabes que eu acredito que o desenvolvimento pessoal, às vezes nós utilizamos-lo mal, estás a ver, do género. É quase como se fosse o fim, percebes? E muitas vezes com os marketings das coisas e com as formas de nós conseguirmos expor e comunicar, a comunicação é muito egoísta, se tu reparares, estás a ver? É muito que, desculpa? Muito Ah, ok. egoísta. A comunicação que passa do desenvolvimento pessoal é muito egoísta. Parece que é o fim, parece que eu lidar comigo e estar comigo parece que é o fim. Eu gosto de pensar sempre que é o desenvolvimento humano. Nós desenvolvemos-nos pessoalmente para, enquanto uno, crescermos e relacionarmos melhor e estarmos melhor, sermos pessoas melhores são pessoas que conectam melhor, e que se agregam, não se segregam. Estás a ver a cena? Epá, então acho que é importante perceber que é um meio e não é um fim. É o meio para o fim, que é o fim, é nós dar, tipo, eu relacionar-me contigo plenamente. Não ficar fechado no meu e no meu empowerment pessoal e não sei o quê, um conjunto de cenas. Pá, mas Acredito que são designações que, sei lá, o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento humano, autoajuda, yeah. eh, são designações Pá, que vão é- convergir no mesmo. sim, 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 Mas convergem todas compreendo, no compreendo o que me mesmo. dizes. É conversa de nós mesmo, como é óbvio, depois simplesmente partilhamos esses significados pessoais diferentes e está tudo certo. Sim, Está tudo exatamente. certo. Pá, muito fixe. Meu, e tendo em conta isso, imagina, consegues identificar assim aqueles momentos, pera, aqueles momentos de uou, estás a ver, de pá, que grande chapada que ele veio agora, meu. Estás a ver, de grande, aqueles momentos de clarividência, estás a ver, quando cai o véu e tu vês ali aquilo que não estavas a ver, mas que estava mesmo à tua frente. Eu chamo-nos momentos murro no estômago. Ok, momentos murros no Os estômago, murros no esse. estômago, daquele que até sai sangue pela boca. Pá, não é? Yeah. E esses momentos, meu, nunca. Eu acho que são momentos em que uma pessoa diz: Ei, pá, nunca foi tão bom levar um murro no estômago. Yeah. São aqueles momentos de eureka, são aqueles momentos em que passamos a ver coisas que não mais podem ser desvistas. Hum, E são esses momentos que muitas vezes nos desbloqueiam, não é? Certas crenças limitantes, certos traumas. São momentos incríveis que muitas vezes transbordam-se através de lágrimas. E eu lembro-me que neste fim de semana, no Master Your Life, na altura, eu lembro-me que os 3 dias, eu chorei os 3 dias, vá bem ranho. Eu na altura veio um amigo meu, que era todo machão, eu olhava para ele, chorar por todos os lados, mas é aquele choro de yeah, yeah. libertar, aquele choro de soltar coisas que estavam compactadas dentro de nós, e é muito bom. Esses momentos eureka, esses momentos murro no estômago, são momentos fantásticos mesmo, sabem muito bem. Pá, tão fixe. Que fixe, meu. Pá, Também já brutal. os tiveste, com certeza. Sim, vou. E, Não é? e ainda bem. E ainda bem, e Pá, ainda bem.
Eu acho que são esses momentos que nos elevam um pontinho mais. Porque eu acredito que um problema só pode ser resolvido, tu conheces esta frase certamente, um problema só pode ser resolvido num nível superior ao qual ele foi criado. Yeah. E a partir do momento que nós temos ali esse momento eureka, nós ganhamos consciência sobre o problema. Muitas vezes nós não sabemos que temos um problema. Muitas vezes o toxicodependente não percebe que é toxicodependente. O alcoólico não percebe e não sabe que é alcoólico. Até ao momento em que tem consciência que o é. E a consciência é meio caminho andado para a cura, porque eu nunca posso vencer um inimigo que não vejo. Eu nunca posso vencer uma doença que não sei que tenho. Então este murro no estômago muitas vezes é a tomada de consciência para algo que eu preciso mudar. E é aí que nós subimos um patamar mais e começamos a ver as coisas de um modo dissociado e conseguimos perceber, realmente, poxa, como é que eu não vi isto até agora? E a partir daí começamos a encontrar soluções para os nossos problemas e a nos responsabilizar por um problema que 100% das vezes só nós é que podemos resolver. E que muitas vezes, infelizmente, é terceirizado. Yeah. Mesmo. Opa, tão fixe, Ricardo. Mano, Oi, bota. qual é que é? Pá, estavas a Estou aqui apreensivo. Qual será a próxima pergunta? Imagina, por acaso estava aqui a pensar numa cena que é gira, pá, porque tu fundiste, ou seja, tu então fundiste a tua área anterior, ou seja, o fitness, Totalmente, com o desenvolvimento pessoal, né? Foste Totalmente. buscar desenvolvimento pessoal, foste buscar estratégias de desenvolvimento pessoal para aplicar na tua forma de interagir no fitness. Uhum. Pá, de que forma é que tu fundiste tudo, meu? De que forma é que tu fundes? Qual é que é a tua estratégia? Qual é que é o teu modo de estar para fundires isso tudo? Olha, eu em cada treino... É tipo, metes tudo na bimbi, né? Metes tudo na bimbi e sai... E sai dali algo muito saboroso, com pouco esforço e pouco tempo. Olha, assim, eu fundo tudo de que forma? Olha, não sei se sabes, eu trabalho com eletroestimulação. Treinos com eletroestimulação. E são treinos curtos, são treinos de 25 minutos. E nesses 25 minutos, há ali os primeiros 20 minutos em que tem um pequenino aquecimento e depois tem a parte fundamental, ok? E os últimos 5 minutos são de relaxamento, em que a pessoa só recebe um estímulo. Pronto. E nesses 5 minutos é aí que eu falo muito com as pessoas, um pouco durante o treino, sim, mas fundamentalmente nesses últimos 5 minutos. Então é aí que eu abordo muito a parte comportamental e muitas vezes eu estou a falar de emagrecimento, porque o meu foco no meu trabalho é o emagrecimento, e muitas vezes eu estou a falar sobre emagrecimento sem falar sobre emagrecimento. Entendes isto? Sim. E, por exemplo, olha, hoje, ou melhor, esta semana falei, por exemplo, sobre a diferença entre prazer e realização. Pessoal, vamos falar, o treino individual, vou-te falar sobre a diferença entre prazer e realização e a forma como as pessoas confundem uma com a outra. Repara, prazer e realização, quem vê isto, mas isso não tem nada a ver com o emagrecimento. Mas quando eu começo a falar, a pessoa percebe que tem muito a ver com o emagrecimento. Não? Prazer, o que é o prazer? Prazer é comer um donut. Realização, o que é? Eu subir uma balança e ver que perdi 10 quilos. Repara, e depois vou abordando também a parte financeira e tal, mas eu falo sobre um tema no qual a pessoa consegue encaixar perfeitamente no emagrecimento. E então é isso, foi a forma que eu encontrei dentro da ferramenta que eu uso de encaixar portanto, a área do desenvolvimento pessoal, a parte comportamental, assim que é a parte comportamental, naquilo que é o treino físico. Porque é fundamental. A grande maioria das pessoas que me chega, para não dizer todas, comem as emoções. Hoje em dia as pessoas comem as emoções, as pessoas estão ansiosas, vão comer, estão tristes, vão comer, estão com raiva, vão comer, estão felizes, vão comer. E a verdade, o que é que uma coisa tem a ver com a outra? Nada tem a ver uma coisa com a outra. Então muitas vezes a pessoa tem um problema, vai comer e acaba por ter 2 problemas. O problema que a fez comer, e o outro, o problema resultante de comer a demasia. E ganha 2 problemas. E hoje em dia, principalmente hoje em dia, o grande problema das pessoas é a nível de gestão de emoções. Então, as pessoas comem as emoções. E se fome não é problema, a comida não é solução. E usam muito a comida para tapar um vazio emocional, para tapar um buraco que não se tapa com comida, mas sim com clareza de qual é o problema, de perceber se eu controlo ou não controlo, ou o que é que eu controlo desse problema,
e procurar soluções, para procurar soluções para resolver esse problema. E onde ficou a comida? Repara, neste bocadinho que eu falei, onde ficou a comida? Lá atrás. Não sei se faz Sem sentido para dúvida. ti. Faz todo sentido. Isso é. Por acaso, sabes que é uma coisa. Eu fico muito feliz de hoje em dia haver muito mais profissionais, tipo, muito mais PTs, estás a ver, a trabalhar com desenvolvimento pessoal. Pá, eu vou-te contar, a minha primeira certificação de coaching foi em 2008. Na altura foi com a Cris Carvalho, vê lá. 2008. Em 2008 eu 2008. estava a acabar o meu curso. É, 2008. Eu ainda não tinha acabado o meu. Eu acabei o meu em 2011, portanto, mas já estava a trabalhar lá no ginásio. Epá, e na altura nós tínhamos aberto o ginásio, nós abrimos o ginásio tipo um ano antes, em 2007, e estávamos naquela perspectiva de, man, nós ainda não tínhamos lançado o PT, o nosso serviço de PT, porque queríamos fazer uma coisa especial, man. Para nós, tipo, treino só por treino não fazia sentido, meu. Tipo, era muito redutor, percebes? Então, pá, o que é que nós pensámos? Na altura foi quando o Mourinho tinha ganho com o Porto, depois tinha ganho com o Manchester e não sei o quê. Isso aí, e a Cris Carvalho ficou conhecida também à pala disso, tipo, ai tal, tipo, eu vi, ela foi à Mans na altura fazer um workshop, fazer uma palestra sobre coaching, em que ela disse, e tal, eu tirei certificação na altura até foi com o Mourinho e tal, não sei o quê, e o Mourinho também, eu já tinha ouvido o Mourinho falar de coaching, estás a ver? Epá, e na altura mandei isso para a empresa, tipo, olhem, pá, há esta cena, que tal nós fazermos isto, estás a ver? E fomos fazer a formação, a certificação com ela, para quê? Para adaptar o serviço de PT, de Personal Training, do nosso ginásio. Por isso é que ainda hoje o serviço lá no Five, que era a marca onde eu trabalhava, chama-se Uhum. Five Coach, Vai, porque era, coach. yeah, o serviço de PT no ginásio, nessa marca, é Five Coach, porque desde a base, desde 2008, quando lançámos o serviço de PT na marca, uh, lançámos um serviço de fitness coaching, tipo life coaching, life fitness coaching, estás a ver? E era muito, acredito eu Que é que o ainda nome seja do meu estúdio, Ricardo Soares Fitness. Não, Fitness Coach não, mentira. Ricardo Soares Fitness Studio. fitness, Disseste Fitness Coach, não foi? fitness coach, Quase, yeah, yeah. é quase, é quase. Então, na altura, nós pensámos em Five Fitness Coaching, mas depois, tipo, encurtado, ficou Five Coach. Five Coach. Não, Yeah, fica bem, Five Coach. Já yeah. viste, depois tu um inspirador de algo que ainda hoje se utiliza. Portanto, Sim, uma sim. catrazoada há anos depois. Foi muito fixe, foi E muito o fixe. coach começou cedo na tua vida, relativamente cedo, não é? Eu Sim. comecei pela PNL, portanto, a primeira, depois do Master Your Life, ehm, de uma forma mais técnica, entrei na PNL e depois é que tirei a certificação de coach. Fizeste com quem? Com o Luís também? Raquel Pelicano. Ok, com a Raquel. Mentira, Oi? espera. PNL com a Raquel Pelicano e a de coach foi com o Luís. Sim, com o Com o Luís. Luís? Sim, penso que É, sim. muito fixe. Acho que não Muito foi fixe. nada. Até. Mano, vamos meter aqui a Santos de cima, ok? Eu gosto de pensar que o formato deste podcast é uma sanduíche. Porquê? Porque a fatia de pão de baixo está pensada, a Ok, fatia de pão de cima estão pensados e o conteúdo é aquilo que nós fazemos. Portanto, o conteúdo foi aquilo que nós conversámos agora. ok, Portanto, boa. vamos Agora vais colocar meter, vamos a meter a segunda Santos fatia. de cima. Yeah? Bota. Acho que a Santos está muito, muito nutritiva. Portanto, bora lá. Ora bem, a fatia de cima, já na altura era, já há 3 anos atrás, quando tu estiveste aqui a fazer, já passaram quase 3 anos, desde o episódio que nós gravámos. E já na altura eu fazia-te algumas questões, portanto, desta vez, Deixa-me imagina, adivinhar, deixa-me adivinhar. Vais-me perguntar, Ricardo, o que dizem os teus olhos? essa não está, mas há umas parecidas, pá, há umas parecidas. Portanto, primeira pergunta é, meu querido, encaras? Não percebi. Encaras? Encaro? Ah, Encaras esta encaro, pergunta? claro, claro que sim, Claro, bota. outra manda, mano, foi, por amor de Deus. Anda, para isso estou. Ó Ricardo, qual é que é o teu segundo nome? O meu segundo nome, ei, não me perguntes essa, passa à frente. Adoro, adoro. Então, é mesmo por pessoas como tu que esta pergunta existe. Ok, o meu segundo nome é Manuel. Ricardo Manuel. Ricardo Manuel. Mano, eu vou-te contar uma coisa.
O meu nome é Tito Benjamin. É mesmo o meu nome. E o meu nome era Tito. Ai, para. Tito é o teu primeiro nome? É Não. o meu nome. O meu nome é Tito Benjamin. Olha, pensei que era um diminutivo. Não, mesmo, este é o meu nome. E o meu nome era para ser, prepara-te, meu, Tito Emanuel. Tito Emanuel. Mais vale Benjamin. Obrigado. Obrigado, meu avô, por me ter dado o nome Tito Benjamin. Pá, Benjamin eu, encaixa melhor. yeah, eu É um costumo dizer assim. nome muito Yeah, diferenciador. Quero o yeah. Tito, Epá, quero o Benjamin. sim, sim, sim. Pá, e a conjugação, eu adoro. Eu adoro. Tito Eu gosto mesmo muito do meu nome. Benjamin. Tito Emanuel, Ah, não bate. pá, imagina, Tito Emanuel. Fogo, meu, eu costumo dizer, pá, se eu me chamasse Tito Emanuel. Estamos a falar, nós nascemos nos anos 80, não é? Nos anos 90 foi aquela fase de grupos, duetos de românticos, né? Que era o Rui e o António, que eram sempre duetos românticos. Lembras-te dessa cena? Que havia sempre tipo. Era o Miguel e o André, não Exatamente, era? exatamente. Então imagina, eu seria um dueto numa pessoa só, que era o Tito e o Manuel, Tito e Manuel. Oh, muito bom. Pois é, amigo. É Mano, Ricardo Manuel, aí está. Melhor, olha, melhor Ricardo Manuel, Ricardo Jorge. Ricardo Manuel. Pá, já. Mas olha, tu estás fixe. Não, não, mesmo assim está porreiro. Imagina, se fosses Ricardo Otávio, era um só nome, que era Ricardo Otávio, estás a ver? Ricardo Otávio. Isso dito rápido, ainda ficava Ricardo Otário. Ai, ai. Por acaso, depois de dizer, eu pensei nessa cena. Mano, quais é que são, ou qual é que é, aqueles hábitos ou hábito que para ti diariamente são religiosos, pá, tipo, são não negociáveis, tens de fazer? Assim, é muito óbvio dizer treinar, não é? Já o disseste há pouco. É muito óbvio. Estás a... É muito óbvio. Mas olha, eu tenho um hábito que para mim é absolutamente fundamental, que está relacionado com treinar, efetivamente, mas eu sempre que treino, estudo ao mesmo tempo. Ok. Sempre que treino, eu não ouço música. Eu coloco os meus fones, vou ao YouTube, procuro um tema relacionado com desenvolvimento pessoal, um podcast, etc. E enquanto eu treino, eu estudo. Claro que isto, a nível de produtividade, não é o ideal, estar a fazer duas coisas que exigem concentração ao mesmo tempo. Contudo, como eu estou à vontade a nível de treino, eu consigo colocar uma boa parte do meu foco no estudo e então eu consigo estudar, treinar todos os dias, ou quase todos os dias, enquanto treino, estudo, e eu penso assim, poça, daqui a um ano, daqui a dois, daqui a cinco, daqui a 10, como eu vou estar? Então eu acabo por usar um tempo, não é bem um tempo morto, mas eu acabo por usar o tempo do meu treino para estudar e puxar cada vez mais a minha barra para cima. Portanto, é daqueles hábitos que para mim são inegociáveis. O estudar enquanto treino. Mas tem outros, Ok. não é? Eu sou muito religioso. Sou muito. Yeah, Eu faço verdade. sempre a mesma coisa. Eu dou-me um pouco de margem ao fim de semana, sim. Eu funciono muito para 80-20. A lei de Pareto, que tu certamente também Yeah. conheces. Então, os meus 80% é de segunda a sexta, religioso. Hora que acordo, o que faço depois de acordar, o que faço no carro enquanto vou de casa para o trabalho, nomeadamente afirmações, frases poderosas, esse tipo de coisa, o meu treino, o meu trabalho, o meu estudo, a minha água, tum, 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 tum. Ao fim de semana, abro um bocadinho mais a minha margem, porque também não sou fundamentalista, eu não sou gajo de tudo ou nada, não sou gajo de 100%, não. Sou gajo de 80%. E 20%, para me libertar um pouco. Estou fixe. Ô, Ricardo, como é que seria para ti um dia perfeito? Ei, um dia perfeito. Sabes que eu sou muito feliz na minha vidinha, sabes? Eu, para mim, não digo que todos os dias sejam perfeitos, mas não mudava muito, sabes? Eu acho que a única coisa que eu acrescentava É. no meu dia a dia era, porque neste momento não acontece, é ter mais tempo a minha namorada comigo. Porque é a única coisa que eu acrescentava, eu estou com ela aos fins de semana, portanto, Ok. era a única coisa que eu acrescentava a mais no meu dia, porque de resto, o meu dia a dia é o dia perfeito, porque é o dia que eu escolho. Então eu primo por ter a liberdade, lá está a liberdade de poder escolher e decidir, tendo em conta aquilo que é uma prioridade para mim e aquilo que para mim é aquilo que para mim me faz feliz. Portanto, para mim o meu dia a dia deixa muito feliz porque eu escolho tendo em conta os meus valores e todas as decisões vão de encontro a esses meus valores e fazem-me feliz no meu dia a dia. A única coisa que eu acrescentaria assim era estar mais tempo com a minha namorada.
E ela deve estar a ouvir isto, deve estar aqui a bar-se toda, digo eu. Ainda bem. Até porque vai ser fim de semana Oh, prolongado, portanto, estás a ver? Olha, eu sou eu fino. percebi, eu percebo, Amanhã eu é percebo. sexta, amanhã eu estou com ela, eu sou fino. Mas é, eu estou-te a ver, eu estou-te a ver, mano. Olha, um sonho que tu tenhas e queiras barra possas partilhar. Um sonho que eu tenha e queira partilhar. Conseguir o FIRE, não sei se sabes o que é o FIRE, aos 60 anos. Ou menos. Ou menos. Mas, O Fire, quando dizes portanto, Fire, referes-te a... conseguir o FIRE, portanto, a ver se eu não erro, Financial Independence Retired Earlier. Olha a minha namorada aqui a escrever aqui um beijinho. Olha ela aqui, Cláudia Leite, vês? Estás a ver? É ela, é ela. Está a ver? Já ganhou a Vês? noite. Mas calma, calma que estas perguntas ainda não acabaram. Ainda vais ter Então, mais estava a oportunidades. dizer, o FIRE. O FIRE basicamente é conseguir, é conseguiste reformar mais cedo, Sim. ao ponto de saberes que tens um sistema, um conjunto de investimentos que te permitem viver até ao fim dos teus dias. Yeah. Não sei se já ouviste falar. Hoje em dia o FIRE, Financial Independence Retired Earlier. E um dos meus sonhos partilhados com a minha namorada é justamente esse, é conseguir chegar a esse FIRE por volta dos 50, quiçá menos. Olha, por exemplo, a Rita Pissarra, já ouviste falar? Sim, sim. Ela conseguiu aos 44 anos. Ela reformou-se aos 44 anos. Ou seja, ela conseguiu o FIRE aos 44 anos. Ela neste momento reformou-se e criou condições na vida dela, através de investimentos e tudo mais, para conseguir ter um suporte financeiro que lhe permita viver até, os restos, até ao final da sua vida sem trabalhar mais. Brutal. É uma boa ideia. Brutal. Bom sonho. É fixe, não é? Isto é Brutal. porreiro, não é? Bom sonho. Olha, se a vida fosse um jogo, mano, quais é que seriam para ti três regras fundamentais para o jogar? Perguntas difíceis. Ora bem, se a vida fosse um jogo, quais seriam as três regras fundamentais para jogar? Portanto, lealdade barra honestidade, equipa, portanto, trabalho em equipa, ok? Uhum. E partilha. Tão bom. E partilha. Sabes uma coisa que eu adoro nisto? Tipo, eu adoro mesmo. Às vezes o pessoal confunde confunde isto com falta de coerência ou falta de coerência. Só que eu adoro porque pá, esta é a prova viva que a vida passa, mano. Imagina, há 3 anos atrás eu fiz esta pergunta. Não me lembro, mas não me Yeah. lembro, não faço ideia. E porventura, pá, eu hoje em dia, tu não me estás a ver, senão eu mostrava-te. Pá, eu Estou a há ver aqui um fundo yeah. preto. Só me estou a ver a mim, já viste? Olha, hoje Pá, estou-lhe modo egocêntrico. exatamente. Então, mas estás muito bem, estás muito bonito e os teus bonitos olhos, pá, são fantásticos. Epá, eu na altura quando fazia os episódios, epá, eu fartava-me de escrever, meu. Eu estava a falar contigo e estava a escrever para caraças. Então, eu tenho aqui a folha da nossa conversa há 2 anos e meio atrás, estás a ver? Ih, a sério. Eu não Yeah. faço ideia do que eu disse há. Não faço E, ideia. opá, hoje em dia, se eu te mostrar a folha de hoje em dia, eu escrevo uma folha antes da live só com as perguntas que eu vou fazer, mas depois a folha fica em branco, estás a ver? Porque eu estou mais importado em conversar contigo e em estar contigo. Epá, mas por acaso estavas aí a responder e eu estava aqui a ver quais foram as três coisas que tu disseste nesta pergunta do jogo. Esta por acaso eu fazia na altura também. Pá, queres saber o que é que tu disseste? Quero. Tu agora disseste lealdade, disseste jogo de equipa e disseste a última foi Partilha. partilha, exatamente. Há 3 anos tu disseste justiça, respeito e dar o melhor. Ok. Pá, bué da fixe. E é tão fixe ver que mudam-se tempos e mudam-se ideias com novas informações, novas decisões, então nós também respondemos consoante o estado emocional em que estamos e um conjunto de coisas, não é? É muito giro, é muito interessante isto. Sem dúvida, sem dúvida. O teu tempo passa, as pessoas passam, as pessoas mudam e ainda bem que mudam. Ainda bem que É, mudam. Sem dúvida exatamente. nenhuma. Se não é,
no outro dia foi na semana passada, estava a dar uma formação numa empresa e estás a ver aquela cena que dizem: epá, nós podemos mudar, nós não somos árvores. Sabes essa Conheço a frase? expressão. Conheço a expressão, sim. Epá, e eu ia dizer isso, tipo, estávamos a falar um bocado sobre isto, sobre as mudanças e não sei o quê, e como é que nós mudamos e tal. Eu ia dizer: pá, mas nós não somos árvores. E depois lembrei-me: pá, e mesmo as árvores mudam consoante a estação. Só não Ora, mudam de sítio, mas mudam de só não imagem. mudam de sítio, mas Tipo, mudam. mas mudam. Bem Ah, visto. yeah. Mano, qual é que é o teu super-herói preferido? Ah, isso é fácil. É o Homem-Aranha. Ah, por acaso não estás a ver, mas ele está aqui atrás de mim, só para que conste. E aposto que está Pá, aí na tua folhinha de há 3 anos atrás, está o Homem-Aranha, de certeza. está sim, sim, tá sim senhor. Está sim senhor. Estás a ver? Isso não mudou. Esse é super coerente. Mano, quais é que são as tuas referências? Naquilo que tu quiseres, quem tu quiseres. Ah, ah, pergunta difícil, porque tenho várias referências. Hum? Várias. Olha, vou dizer aquelas que tiveram mais significado para mim. Luís Fernando. Pediste-me um número Não, ou não, não, para eu não. dizer Diz só quais. quais? Ok. O Luís Fernando, pela razão que certamente consegues intuir, por aquilo que eu Uhum. falei durante a live. Portanto, foi ele o responsável aqui por um ponto de inflexão que eu tive na minha vida, o Luís Fernando. Alguém que teve também muito impacto neste meu mundo do desenvolvimento pessoal e da forma como fui crescendo, o Wendel Carvalho também, que também Ok. conhece, certamente. E olha, e uma pessoa que eu admiro muito é o Cristiano Ronaldo. Uhum. Admiro Ok. muito, portanto, pela forma como ele, ou seja, de onde ele saiu e até onde chegou. Porque muitas vezes não se trata de onde nós chegamos, mas sim de onde nós saímos. E ele saiu da miséria, basicamente, não é? E alcançou algo absolutamente incrível, mas acima de tudo, a componente mental, emocional e física dele é algo que para mim é inspirador. E eu costumo fazer uma pergunta aos meus alunos, é curioso, e até uma pergunta para tu acrescentares aí na tua folhinha, pode ser interessante, que é, se tu tivesse a oportunidade de jantar com Oh, uma pessoa, sem fim... mano, Vais-me fazer essa pergunta? pronto, vai. Manda, responde já. Se tivesse a oportunidade de jantar com uma pessoa sem fins interesseiros, É. qual seria essa pessoa? E essa pessoa para mim seria o Cristiano Ronaldo, efetivamente. Porque é alguém que eu admiro muito. Portanto, a forma dele lidar com todos os Sim. desafios, quando ele é assobiado em campo e marca 2 golos, a forma como ele dá o melhor que pode pelo pouco que faça, a forma como ele puxa ao máximo a barra dele para cima, acho incrível. Acho incrível, E se efetivamente. eu te fizer essa pergunta do género, se tu pudesses escolher qualquer pessoa da história da humanidade para um jantar, Sim, continuaria a sim, ser ele? Ok. sim. O Sim. que é que tu conversavas com ele? É, O não percebi. que é que tu conversarias com ele? O que é que tu achas que ia ser o tema de conversa desse Olha, jantar? perguntava-lhe, a primeira pergunta seria qual é o segredo? Não, não acredito que haja um segredo de forma pragmática, não, mas perguntava-lhe qual é o segredo. Perguntava-lhe quais foram os maiores desafios dele, quais foram as maiores dificuldades dele. Hum, e provavelmente pedia-lhe para me dar um conselho, Nice, nice. Olha, tu estás familiarizado com a história de Harry Potter? mais ou menos. Eu Não. via de alguns Bom, filmes, depende do que perguntes, não não se... faz mal porque eu vou-te fazer um pré-frame para a pergunta, está bem? Ah, ok. Pá, na história do Harry Potter, o sábio chama-se Albus Dumbledore. Ah, sei, o E, barbudo. o barbudo, com óculos de meia-lua. E o Dumbledore, tipo, tem uma cena no escritório dele chamada pensatório. O que é o pensatório? Epá, uma espécie de alguidar de pedra, imaginam, alguidar de pedra, com uma solução aquosa qualquer lá dentro, tipo água, estás a ver? Em que, quando como que por magia, ele mete lá nessa solução aquosa as suas memórias e quando mergulha a cabeça nessa solução aquosa com a memória,
automaticamente ele é catapultado para uma experiência 4D da memória. Ou seja, Uma experiência 4D de memória. exatamente. Ou seja, o objetivo não é viajar no tempo para mudar o passado. O objetivo é a teres uma oportunidade para reviver uma memória da tua vida, mas de forma dissociada e em 4D. Ou seja, tu vês-te a viver esse momento na tua vida como se fosse um filme e como se lá estivesses. Ninguém te vê, mas tu estás lá e tu sentes a temperatura que está, sentes o cheiro que está. Ou seja, 4D. Ok? Como se eu estivesse a ver um filme da minha vida em 4D, de um Yeah. momento. Yeah. Mas 4D no sentido que tu estás lá e consegues sentir as coisas que estão a acontecer. Estás mesmo lá, estás a ver? Ou seja, reviver no momento, certo? Em modo Yeah, a 4D. Eu reviver. estou lá Exatamente. a ver, Exatamente. a cheirar, a Yeah. sentir, ok. Até te vês a ti. Tu vês-te de fora, vês-te dissociadamente. Estás a ver? Então, tendo em conta isto é quase PNL, estás a ver? Quase? Olha, é quase. Sim, sim. Então, tendo em conta isto, meu querido, se tu tivesses um pensatório neste momento na tua vida, que memória é que tu decidirias reviver? Que memória que eu gostaria de reviver? Boa pergunta. Assim, sem pensar muito, aliás, a primeira coisa que me veio à cabeça foi algo muito, muito simples, que foi realmente importante para mim, que foi o momento em que em que eu abri o meu próprio espaço, o meu estúdio. Foi um momento para mim muito importante, era algo que eu já queria há muito tempo, era algo que eu até duvidava que fosse capaz de conseguir. E embora fosse algo, foi algo pequeno, hoje em dia é algo maior, mas na altura era algo que significava muito para mim. E olha, foi a primeira coisa que me veio à cabeça. Provavelmente se eu pensasse mais um bocadinho, se calhar diria outra coisa, mas acho que para ser honesto, devo dizer aquilo que primeiro me veio à cabeça. E foi Bem, isto. foi Pronto, não é exatamente uma a resposta mesma coisa. extraordinária, mas olha a resposta que Era, tenho para foi ti. exatamente a mesma coisa que tu disseste há 2 anos e meio atrás. Meu. Então era esta mesma resposta que eu tinha que dar, hein? Então era mesmo esta a resposta. Oi? Tão bom, tão bom. Meu. Olha, pronto, a pergunta já fiz de jantar. Mano, o que é que te faz rir à gargalhada? O que é que me faz rir à gargalhada? Espontaneidade. Espontaneidade, descontração, leveza, Nice. as pequenas coisas da vida. Acho que é isso. Ok. E o que é que te faz chorar de alegria? Desculpa, o que é que me faz? O que é que te faz chorar de alegria? O que é que me faz chorar de alegria? Ultrapassar uma barreira que eu via como inalcançável. Nice. Ricardo, o que é que te faz passar da marmita, meu? O que me faz passar. Esta da expressão. O que me faz passar da marmita. Ahn, Olha, eu não curto nada quando as coisas não correm como eu planeei. Uau. Não curto nada quando as coisas não correm como eu planeei. Naturalmente é algo com o qual eu tenho que aprender e aprendi, fui aprendendo cada vez mais a lidar, porque naturalmente as coisas nem sempre correm como nós planeamos, mas sim, é algo que não gosto quando me acontece. Ok. Ai não, mentira, mentira, é quando os alunos faltam aos treinos. E não avisam, né? E não avisam. Eles avisam, eles avisam, eles avisam. Eles avisam. Só que depois eles recebem um áudio daqueles meus, que esta menina aqui que escreveu a Sofia, que ela sabe, que ainda ontem lhe mandei um, daqueles áudios, para dar um abanão, né? Tô bom, tô bom. Com aqueles áudios em que eu ponho assim um tom de voz assim mais sério e lhes dou um abanão. E pronto, isso sim tira-me de sério, é quando os alunos faltam aos treinos. Muito bom. Mano, pergunta da praxe. Ricardo, o que é felicidade para ti? Olha, felicidade, acredito eu, é viver o meu propósito segundo as minhas regras. Hum, Viver o meu propósito segundo as minhas regras.
Nice. e não as regras que os outros implementam para mim. Muitas vezes vivemos uma vida de acordo com aquilo que os outros esperam de nós. E é muitas vezes isso que nos faz sofrer. E, aliás, esta é uma é uma das coisas das quais as pessoas mais se arrependem no limiar da sua morte. E houve um estudo que concluiu isto, que as 3 coisas que as pessoas mais se arrependem no limiar da sua morte é não terem tido a coragem de viver a vida que queriam, ao contrário disso, viveram a vida que os outros expectavam para ela. A outra é passar mais tempo no trabalho com a família, e a outra é arrependerem-se de não dizer a certas pessoas aquilo que elas sentiam por elas. São as 3 coisas que as pessoas mais se arrependem, segundo um estudo feito, e concluiu isto. Portanto, viver o meu propósito segundo as minhas regras. Boa, brutal. Reta final, my friend. Reta final, manda! Filme ou filmes da tua vida? Como? Filme ou filmes da tua vida? Filme. Trilogia Senhor dos Anéis. Tem muito. Nice. Já a viste assim toda, tipo de enfiada, 1, 2, 3? Seguido? Não, seguido não consigo. Nice. Não consigo. Não, nunca vi seguido, mas foi uma trilogia que me impactou muito. My Precious. Juntas aí o Hobbit ou não? Não junto do Hobbit. Aquilo que me impactou-me ali a trilogia Senhor dos Anéis. Do Hobbit nem tenho assim muita recordação, mas ali a trilogia impactou-me bastante. Se bem que eu sei que ali não é uma continuação, Não, até é um uma. pré. É um pré. Yeah, é pré, um pré. sim. Qualquer coisa, né? Um pré. É antes. isso, é um pré-cenas qualquer. Yeah, está-me a É um faltar. pré-cenas. Pá, eu vou-te contar uma cena, mano. Quando eu morei no Médio Oriente, tipo, morei lá meio ano, e, epá, e tinha muito tempo sem fazer nada, estás a ver? Houve um momento que eu tive 2 dias de folga, e eu vou-te contar. Estamos a falar aqui de cada filme são 3 horas, estamos a falar de 6 filmes. 6 vezes 3 dá 18. E tu viste 3 ali, tal. Os 6. Eu, Os 6. eu O Hobbit também são 3, não O sabia. Hobbit também é uma trilogia. Então eu comecei, ok. comecei com os 3 do Hobbit e depois acabei com os 3 do Senhor dos Anéis. Mano. Jesus. Eu naquele dia eu já via ogres em todo lado. Tipo, eu fui a dormir com os Tu ogres. devoraste a trilogia como quem devora um pacote de bolachas. Completamente. Completamente. É verdade. Bem, ao menos não te fez tão mal como o pacote de bolachas. Exato. Como o Epá, pacote de bolachas ao menos só faria. dormi com os ogres e está tudo bem. E com os elfos e da vida, desta vida, e está tudo bem. Muito bom. Olha, e série? Ou séries? Séries. Olha, eu tinha uma no top, mas entretanto, recentemente houve aqui outra que. Vou dizer 2. Uma delas, Casa de Papel. E a outra é uma série espanhola chamada Machos Alfa, que é fantástica. É de rir. Olha, adorei a série, adorei. Machos Alfa, tens de ver. Vais Já adorar. vi. Olha, por acaso acabei de ver a semana passada. Olha, estás a ver? Nem por acaso. E que tal? Eu adorei, eu amei a série. Opa, olha, vou-te dizer, foi agridoce no início e depois tornou-se doce. Porquê? Agridoce porque fogo. Mas isto é uma questão minha, pessoal. Tipo, pessoalmente estou a passar por uma fase de. Fico um bocado. Estás a ver aquelas fases da vida em que tu tanto amas pessoas como às vezes parece que te decepcionam, estás a ver? Como é óbvio, decepcionam porque te metes expectativas por. Mas, tipo, fogo, realmente, tipo, ao ser confrontado com aquilo, com muitas coisas de sátira, que são sátira feitas de forma até inteligente nos maços de alfa, eu fico naquela, tipo, porra, mano, nós andamos a relacionar mesmo assim, meu. E não é fixe, estás a ver? E como estou a viver isso na pele, Claro. torna-se um bocadinho mais desafiante achar piada. Estás a ver? Mas Porque efetivamente depois, fala de muitas circunstâncias que hoje vivemos na nossa sociedade de uma forma engraçada. E há coisas que não são tão engraçadas assim, ou que podem não ser vistas como tão engraçadas assim. É como tudo, né? Tipo, nós, o grande sinal de tu conseguires, e não estou a dizer aquela comédia para fugir à dor, que às vezes nós utilizamos a comédia para fugir à nossa própria dor. Mas quando nós conseguimos fazer humor real com as nossas próprias situações, é um dos sinais de que, ok,
a começar a cicatrizar, estou a começar a fazer. Exatamente. Estou a começar a... Exatamente. Pá, só que enquanto não está cicatrizado, um Claro, gajo já não consegue fazer assim essas claro, piadas. claro. Pá, mas depois lá a meio da segunda temporada, a coisa começa tipo, meu, foda, é que é mesmo isto, né? Tipo, está a ser mesmo esta treta, Epá, meu. eu rimo muito, eu rimo Caroço, muito. meu. Mesmo esta cena. Passava Yeah. de cena para cena e eu ria-me, ria-me. E os diferentes tipos de personalidades, eles metem ali quatro gajos Totalmente que, diferentes. totalmente diferentes, mas que depois têm uma irmandade muito fixe, né? Epá, e é mesmo, é interessante, por acaso achei a série Qual muito foi o interessante que mesmo. achaste mais quatro? O que achaste mais graça? Epá, olha, eu vou-te dizer que vou dar uma característica de cada um deles, eu não sei o nome deles, né? Mas, por exemplo, Era o Pedro, era o epá, Santi. não sei, não decorei o nome deles, mas, por exemplo, o Certo. gajo com a relação, o gajo mais velho, que era o Careca. polícia, O e, polícia. o polícia. Uh, epá, a cena dele é família, não é? A cena dele é tipo, ele é um gajo super íntegro, super cena de família e de bons Bom costumes e de pai. valores, não é? E de valores, quando eu digo valores, é os valores tradicionais, não é? Certo. Depois tens o Pedro, né? Que é o gajo, o eterno. O O Pedro é o macho. gajo. Ego lá em Então não é cima. esse, então não é esse. Aquele de estar sempre à procura da relação perfeita e não sei o quê, e tem uma filhota e está sempre. Ah, é o Santi. Ok. O cano no O Tinder. Sandy, exato, o gajo do Tinder. Pá, o gajo do Tinder, lá está. Ele é um gajo que está muito bem intencionado com a estratégia errada, meu. Tipo, estás a ver? É isso mesmo. Mas é, Bem intencionado com a mas é, estratégia errada. Boa. mas é a cena, meu. Tipo, o gajo está super bem intencionado, mas utiliza a estratégia nada muito fixe para a Concordo intenção que ele tem. totalmente. Né? E depois lá está, chega ao final, não fazendo spoiler à série, chega ao final com o resultado que tem, né? Que é o mesmo de sempre. Uh, Depois, epá, tens o Pedro, de facto, Pedro. o gajo bem-sucedido, que lá está, que é um gajo que nos dá uma sátira muito fixe sobre nem tudo aquilo que a sociedade, de uma forma geral, preconiza como sucesso, traz felicidade, não é? Porque esse sucesso pode ser supérfluo e pode passar do dia para a noite e tal. Então está ali um bocado perdido na vida porque tem bué de sucesso, mas felicidade zero. Então, e depois perde coisas que são fundamentais para a sua própria felicidade e depois anda ali ao tio atrás delas como um gajo a chorar o leite derramado, não é? E depois tens o outro, meu, que é grande sátira, É o mulherengo. É o exato, mulherengo. que é a grande sátira, a forma como muitos dos homens lidam com a sua vida, que é andar aqui de forma supérflua, só na superfície, na superfície, na superfície, e depois é um bocado chato quando constatam que são papos secos, ou seja, só tens a crosta e não tens núcleo nenhum. E acaba por ser E, uma ironia a vida dele, porque acaba por ser um mulherengo e a única mulher para a qual ele se interessa quer casar, quer uma relação aberta. que era exatamente aqui, ou seja, olá, espelho das relações, que é, as relações são o meu espelho. Ora, Então eu estou aqui a atrair exatamente aquilo que eu alguém como eu sou. e que eu não curto quando vejo a fazerem comigo. Tipo, e ando aqui tipo, mas que merda é esta que está aqui a acontecer, né? Então é pá, nesse sentido, quando nós começamos a analisar e não a incorporar, né? A coisa é muito fixe e aí começas a achar essa piada, porque a compreensão resolve muitas coisas. É muita gira, sem Pá, dúvida. achei um piadão. Yeah. Mano, Mais. podcasts. Ouves? Alguns, sim. Alguns. Quais é que são aqueles que tu mais ouves? Aqueles que estão no teu top X? Ah, ah, ora bem. Sabes que depois vão mudando, sabes? Os meus interesses vão mudando. Agora estou muito focado em podcast de finanças do XTB Talks. Ok. Estou muito focado aí agora, tenho visto muito. Já estive muito focado nos podcasts do Jerónimo Temel, um brasileiro. Uhum. Fala muito sobre produtividade. Sei lá, olha, eu ouço muito Pedro Anderson também, de O Johnny é finanças. muito fixe, pá. Por acaso curto bem dele. Gosto muito dele. Pedro Não, Anderson, o Pedro Jerónimo, Anderson, não sei se... o que tu disse antes. O Johnny, eu disse Jerónimo. Johnny. Aí Jerónimo. Jerónimo Temel. Yeah. Temel. Muito também.
agora menos um bocadinho, mas já ouvi muito. É. Agora estou muito focado, lá está, eu desde o ano passado para agora estou mais focado na parte das finanças, a parte comportamental é sempre, vou sempre vendo temas relacionados com a parte comportamental, mas agora ando muito focado na parte de finanças, de investimentos, muito aí. Então tenho ouvido muito XTB Talks e mais alguns, agora assim nem me vem. Eu consumo se calhar mais vídeos aleatórios do YouTube do propriamente podcasts, ouço alguns, mas eu como gosto mais do suminho, eu gosto mais daqueles vídeos de 20, 30 minutos em que vão direto ao ponto e não tanto aquele podcast de hora e meia que me conta a vida da pessoa. Sem dúvida. Então eu consumo mais aqueles vídeos de YouTube, quando digo curtos para YouTube, em que está lá o suminho todo, gosto mais desse tipo de vídeo. Podcasts, de vez em quando, não desgosto. Nice. Nice. Olha, livro ou livros? E aqui... Olha, eu acho que é assim, não te vou dar a resposta óbvia, e a resposta óbvia, quando digo óbvia, digo que muitos dão de o essencialismo, a única coisa, não é? Que são livros fantásticos. Mas eu vou-te dizer um livro que eu gostei mesmo muito, que foi dos últimos que eu li, que até foi a minha namorada que me aconselhou, embora não o tenha lido, que se chama Manifesta. Ok, Manifesto. Manifesto. É um livro muito parecido com O Segredo. Fala muito da lei da atração, contudo, eu acho que é uma versão 2.0 do Segredo, porque o Segredo fica ali a faltar-lhe a componente ação. Fala muito do pensar, do visualizar, do emotizar, mas falta-lhe aquela parte da ação. Parece que basta ficar sentado no sofá, ali a pensar, a emotizar, a querer muito e sentar no sofá as coisas vão acontecer. E não. E então o Manifesta foca mais a parte da ação e da forma como nós nos temos que manter alinhados com o universo através da ação. E então é um livro que eu acho que é um 2.0 do livro Segredo, que eu já gostei, mas este aqui gostei mesmo muito. Manifesta. Brutal. Brutal. Qual é que é aquela música, Ricardo, quando tu ouves, mete lá em cima? Independentemente do estado em que tu estiveres. Olha, eu não sei se vais perguntar ou não, mas eu gosto muito de Michael Jackson. Muito mesmo de Michael Jackson. Então é uma música que eu ouço muito, assim. Pá, eu vou dizer a Hurt Song de Michael Jackson. Gosto muito dessa música. Hurt Song. Foi semana passada. Foi semana passada que eu estava a falar sobre Michael Jackson, man. E fogo, pá. Eu lembro-me quando ele morreu e quando eu vi a notícia, lembro-me onde é que eu estava, como é que eu estava, o que é que eu senti. E vou Se me dizer uma, perguntares cantor preferido, já tens a resposta. yeah. E vou dizer uma cena no que foi. Já viste o filme This Is It? Por acaso, não. Meu, Por acaso, não. aquilo, na altura foi lançado o filme e foi lançado um documentário da preparação que ele estava a fazer para a tour dele, This Is Mas sim, It. tenho ideia que sim, que foi lançado, embora não tenha visto. Pá, e eu lembro que o que eu pensei foi, porra, tu podias ter morrido, mas depois de fazer o primeiro espetáculo, que a humanidade Yeah. tivesse ficado com um desses espetáculos, que ia ser tipo o espetáculo da Do humanidade. ano, The Last One, voltar a reviver, não é? Anos e anos e anos depois, não é? Pá, porque se aquele espetáculo tivesse sido feito, pá, ok, o melhor espetáculo que eu vi até hoje na minha vida foi, sem sombra de dúvida, Coldplay. E eles conseguiram fazer uma coisa tipo, uau. Quando vieram a Yeah, Coimbra? em Coimbra, yeah. Epá, mas fogo. Eu iria à Inglaterra, que o Michael Jackson ia fazer 50 espetáculos em Inglaterra, o que era. Pá, eu iria lá só para ver. É, ia fazer assim uma turnê louca. Eu Pá, lembro que sim. yeah, fogo, uma coisa doida. Pá, Nice, here the sou go. fã, sou fã. Tenho um póster no quarto do Michael Jackson. Nice, nice. Olha, quem é que tu amas? Olha, agora vem aquela da oportunidade novamente que eu estava a dizer há um bocadinho. Quem é que tu amas, meu querido? E como é que tu o demonstras? Eu amo, acima de tudo, disponibilizando o meu tempo para com essa pessoa. Para mim, e agora vou de encontro algo que também deves conhecer, que são as linguagens, né? As linguagens do humor. Eu dou muito valor ao tempo de qualidade. Então, eu demonstro que amo disponibilizando o meu tempo para com essa pessoa.
Portanto, a pessoa que esteja comigo nunca vai poder dizer que não é uma prioridade na minha vida no que toca a eu disponibilizar o meu tempo para tempo de qualidade para com ela. Portanto, acima de tudo, através do meu tempo. É claro, palavras também, é claro, através de toque, serventia, claro que sim. Mas, acima de tudo, o bem mais precioso que eu tenho é o meu tempo e não disponho do meu tempo para com qualquer pessoa. É o maior ativo que eu tenho e quando eu amo realmente alguém, eu dou-lhe o meu tempo. E quem é que tu Que é o amas bem mais neste precioso momento? que eu tenho, o meu tempo. E tens alguém? Quem é que tu amas neste momento? Eu vou dizer a minha namorada. Não vou ter aquela resposta mãe-pai, que é a resposta típica, Teu mas namorado. sim também pai-mãe, claro, lógico, amor parental, Estás mas a ver? Pá. essa resposta é a minha namorada. Até porque amanhã é sexta-feira, né? E vais estar com Já ela. se muitos pontos. Ih, Jesus. Mano, última pergunta para ti, meu querido. Que mensagem é que tu queres deixar? Uma mensagem que eu queira deixar. Olha, a mensagem que eu deixo é, acho que o mais importante da vida é nós vivermos segundo as nossas regras, segundo aquilo que faz sentido para nós, segundo aquilo que nos faz bater o coração e, acima de tudo, tentar nos aliarmos daquilo que nós achamos que os outros querem para nós, daquilo que os outros acham que é o melhor para nós. Portanto, viver a vida segundo aquilo que realmente faz sentido, segundo aquilo que é a nossa essência, sem medo de errar, sem medo que os outros vão pensar e usar mais vezes a palavra foda-se. Usar mais vezes a palavra foda-se. Foda-se para o que os outros pensam, foda-se para o que os outros dizem, foda-se para o que os outros querem. Usar mais vezes a palavra foda-se e viver a vida de acordo com a nossa essência, aquilo que faz sentido para nós. Cabo. Pá, Ricardo, só te posso agradecer. Pá. Vou-te agradecer por uma coisa em particular, queres ver? Então, Pá, tendo em conta que tempo é o teu valor mais precioso, é o teu recurso mais é o precioso, meu tendo em conta que tu, ativo mais precioso, o o teu ativo tempo. mais precioso, tendo em conta que tu amas dedicando o teu tempo e dando o teu tempo, disponibilizando o teu tempo, pá, eu vou-te dizer assim, mano, pá, obrigado por ter estado aqui este momento, por ter estado aqui este tempo, gratidão imensa por isso, pá, é muito recíproco. É pá, e fogo, e que conversa boa, mano. E pá, temos que cobrar essa cena, pá. Pá, olha, se eu for aí Temos ainda que não cobrar. está Nós certo, ainda não é terminamos a certo. nossa última conversa aqui a cobrar a querer Yeah, cobrar yeah, essa yeah. cena. E, efetivamente, já estamos há uns Yeah. anos a cobrar-nos isto e o tempo passa. Mas é assim, um gajo combina, marca dia, hora, Ou a cena ou não então não vai acontece. acontecer. Yeah. Portanto, se Quando quiseres vieres a vir, Barcelos, olha, se quando vieres a quiseres vir, Barcelos, e se tu quiseres vir com a tua esposa, com a tua miúda, tipo, com a tua namorada, até a Nazaré, estás perfeitamente à vontade e podem passar aqui um fim de semana, meu. Tens casa, está tudo és certo, ok? É E praia, quando vieres a Barcelos está tudo agora, bem. final do mês, pá, poça, manda uma mensagem. Yeah. Eu vou às festas de Barcelos com certeza, portanto, junto o útil ao agradável. Vou às festas e estou contigo, caramba. Certíssimo, Poça. my friend, certíssimo. Meu velho, Pá, olha, Até, obrigado pelas tuas até palavras, porque tu obrigado pelo teu lembras-te, convite. tu lembras-te, houve um evento qualquer que nós íamos para estar, só que eu depois acabei por não conseguir estar. Foi em Lisboa, foi um restart? Não, não foi um restart, foi um evento de Jorge Coutinho, mas não foi um Pá, restart. yeah, foi uma cena assim qualquer que tu depois Lisboa, até acho que acabaste por ir e eu não consegui ir. Tipo, tive uma cena qualquer e disse: olha, afinal já não vou. mas não me Pá, já, recordo. já não me Mas recordo, mas já eu não, também acho já que foi não. um evento em que ambos estávamos lá e tu encontra uns Foi amigos, isso, foi, encontra outros, não sei o foi quê, não isso, sei o foi quê, isso, e não conseguimos e não estar, exatamente. Ok, conseguimos. foi, Foi isso. exatamente, foi isso. Nós fomos os dois e estávamos naquela de, papá, vais? Vou. Ok, então vamos nos ver. E pá, depois acabou por a cena foi não, foi o restart, não foi no Tivoli, no Teatro Tivoli, o primeiro. Ah, se calhar foi, se não foi o restart. Não, não foi o restart. Não Não? foi. Então não sei, Não, então não sei. não foi. Mas era Foi assim um qualquer evento de Jorge graça. Coutinho, mas não foi o restart. Portanto, temos que fazer, meu, temos que fazer isso, temos que fazer acontecer isso. Vindo a Barcelos, dá-me um toque. E eu ainda a Nazaré, que nunca fui, uma boa razão para ir, Lá dou está, também um toque. lá está bem, mano. Olha, mano, obrigado por isto, pá, gratidão imensa, pá, e fogo.
Top, estamos juntos. Da minha parte, obrigado por me tornares uma pessoa que vale a pena conhecer aqui na tua, vou chamar tertúlia de lives, em que tu convidas pessoas que, no teu ponto de vista, valem a pena conhecer. Portanto, é uma honra estar aqui e é uma honra também poder despender um pouco do meu tempo para conversar contigo, uma pessoa também super, super boa onda, aqui um mestre da felicidade, aqui o Happiness Boy. E és uma pessoa que, um pouco como um polvo, sabes? Em que consegue chegar a várias pessoas, consegue chegar a vários locais, consegue enviar felicidade para muita gente, consegues fazer isso muito bem. Pá, tens um sorriso incrível, uma energia incrível e muitos parabéns pelo trabalho que tu fazes. Muitos parabéns pela forma como tu serves as pessoas também com o teu conhecimento, através também do conhecimento de outras pessoas, com lives como estas. E pá, continua este teu trabalho incrível. E se eu puder, de alguma forma, participar para contribuir também com este teu trabalho incrível que tu fazes, continuar a contribuir com conversas como estas ou de outra forma, conta comigo. Estamos juntos sem sombra de dúvida. Mano, um beijinho no teu coração. Mano. Tchau, tchau. Grande abraço. Até uma próxima. Forte abraço.